Eva. Ele disse: Eva, você tem tudo, só não tem a árvore do bem e do mal. Porque se você comer dessa árvore, você vai virar Deus. Aí Eva teve uma vontade, né, de ser Deus também, que não é uma coisa ruim. Mas ela disse assim: então se ele pode, eu posso. Mas é um perigo, ninguém pode mais do que ele. Aleluia! É um perigo tão grande, porque Eva disse: eu vou tentar ser igual a Deus. A Bíblia diz que Deus até deixou ela provar. A vergonha até surgiu. Mas Deus, ele complica tanto a cabeça de Satanás, porque Satanás, ele pensava que a vergonha fica notória. A Bíblia diz que o homem fez uma veste de folha, mas Deus não tem veste de folha para ninguém, porque veste de folha o vento passa, leva, tira, a vergonha aparece. Deus tem veste de ovelha para você. Aleluia! Porque quem tem veste de ovelha está aquecido, está protegido. Aleluia, sombra minha. Nesta noite ele está te dizendo, enquanto o diabo está te dizendo, te esconde atrás das folhas, dos montes, dos arbustos, eu estou preparando para você lã pura, limpa, branca. Tem um futuro para a minha igreja. Dê glória a Jesus. E eu acho lindo, porque a Bíblia diz que após isso, Davi decidiu, ele disse: não pode, a presença de Deus está na casa dos outros, a presença tem que estar no meio da gente. Tem tanta gente não fazendo mais questão, né? Vai-te embora, Jesus, só vem quando eu preciso. Mas não é só querer a presença de Deus, tem que se saber trazê-la, tem que se saber conduzi-la. E Davi teve no coração o desejo de trazer para perto do povo. A Bíblia diz que a arca foi levada como qualquer coisa. Os filisteus arrancaram a arca do meio dos israelitas, levando a arca sem pagar nenhum preço. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem tinha conhecimento da lei sabia que a arca só era conduzida pelos levitas e os sacerdotes. Por quê, irmão? Porque foi um povo que Deus escolheu para adorá-lo. E quem é adorador tem direito a ter a presença dele. Oh, glória a Jesus. E ele ainda terminou que quem tocasse na arca sem ser adorador seria morto. E os filisteus fizeram isso, tocaram, pegaram, levaram até para junto de Dagon. Mas a Bíblia diz que nada aconteceu com os filisteus. Agora diga assim comigo: por causa da ignorância. Porque o ignorante é o que não tem conhecimento. Eles não sabiam a lei, eles não sabiam a verdade. Então Deus deixou eles fazer, faça. Mas quando se trata de um crente, que pode até não ser um crente lavado e remido, pode ser aquele crente que gosta de vir para a igreja um dia para receber a palavra e ir embora, pode ser até aquele crente que seja amigo do evangelho, mas não tem problema, você não é inocente, porque você já ouviu falar do Deus que você tanto confia. E quando você escuta falar dele, as palavras são pesadas em balanço. E a Bíblia diz que Davi teve a vontade de trazer a presença de Deus de novo para o meio do povo. Comprou um carro novo para guiar a arca. Separou o povo para ir para Quiatim. A Bíblia diz que ele disse: vamos lá buscar a arca na casa de Abinadab. Está lá, quem cuida da arca é os 2 filhos deles, Uza e Aiô. Vamos tirar de lá. A Bíblia diz que a arca ficou lá uns 3 meses ou mais. Mas nada diferente aconteceu na casa de Abinadab. Com certeza a presença estando lá tinha bênção, mas não tinha nada notificado, registrado. Não se tinha comentário que a arca estava na casa de um homem e a vida desse homem mudou. Não, a Bíblia diz que a arca estava lá, do jeito que estava, permaneceu. Davi disse: vamos lá, juntou um povo, foi buscar a arca. No meio do caminho, a Bíblia diz que na eira, ele se aproximando da casa de Abinadab, o povo dançava, o povo pulava, o povo cantava. Porque quando a presença de Deus está se aproximando de você, eu ouvi o presbítero aqui dizendo que ele chora. Quando a presença de Deus está chegando na vida do homem e da mulher, eles começam a se aquebrantar. Por mais duro que seja, por mais ruim que seja, por mais sanguinário que seja, a voz de Deus, ela derrete a terra. Não adianta. A Bíblia diz que esse povo dança, esse povo brinca, esse povo pula. E no meio do caminho acontece uma má notícia. Aquele que quis trazer a arca da aliança, aquele que até comprou um carro novo para conduzir a arca, esqueceu que Deus não precisa de aparência. Aleluia. Esqueceu que conquistas humanas não vai preparar caminho de milagre para você. Tem alguém pensando que a conquista do carro da casa, das muitas igrejas, das muitas posses, aleluia. Tem alguém pensando, porque espalha a notícia que está
culto, mas se não tiver um coração novo, a arca não chega perto de você. Oh glória! Quem tem a presença de Deus aqui, levanta a mão para dar glória para Jesus. O Senhor não está te pedindo um novo, Deus está te pedindo algo para ser reciclado. Aleluia! Você está ouvindo isso? Deus não está preocupado em você ter coisa nova. Deus está preocupado em fazer reciclagem hoje. Porque tem pessoas pensando que Deus se compra com novidade, com conquista, com grandes posses, com dinheiro. No meio do caminho, todos dançavam. Os filhos de Abinadab guiavam a arca. Colocaram em cima de um carro novo, guiados por bois. Diga assim: os bois não tem juízo. Não tem juízo. Você já viu alguém que tem juízo mexer com as coisas de Deus? Lá em Provérbios diz, capítulo 14, que o fazendeiro reclama porque a sua fazenda fica mal cheirosa, fica um odor, não é agradável. Mas também diz o versículo, Salomão muito sábio, ele diz assim, que com a ausência de bois não há fartura nem abundância na colheita, pastor Leandro. Ou seja, para o fazendeiro ter queijo, ter leite, ele tem que suportar a sujeira do boi. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Que esse boi que não tem juízo, que causa sujeira, vai ter que aprender a andar no arado. Sabe por quê? Porque é dele, é desse que você hoje suporta, que vai vir uma colheita para a tua vida. Aleluia! Mandou sabe o que Deus está te dizendo? Deixa o boi comigo, porque eu tenho peso para colocar em cima dele, ele vai aprender a andar. O Senhor está te dizendo, suporta a sujeira, porque é ele que eu vou garantir futuro para você. Eita, o Senhor mandou profetizar essa palavra. Quem está defamando, quem está caluniando, quem está armando, é que vai servir de propaganda para o que Deus vai fazer. Ele está te dizendo, quando o arado chegar, alguém vai parar de trabalhar e vai dar certo. Assim diz o Senhor, dê glória. Coisa forte é essa. Se você sentir a presença de Deus e der glória, o negócio funciona. Mas se você ficar calado só assistindo, Jesus não pode fazer nada. Ele quer aqui adorador. Vai sair do seu lugar por quê, pastor Leandro? Não importa a ameaça, não importa a propaganda enganosa, não importa o marketing de alguém. Assim te diz o Senhor, deixa a sujeira se espalhar, porque Jesus está te dizendo, no tempo a colheita virá para as tuas mãos. Ele te dá uma resposta, porque nesta semana a afronta foi grande, ontem o negócio se estreitou e neste dia tu passasse pelo amargor, mas o Senhor está te dizendo para saber que sou eu, a maldição será transformada em bênção. Deus alguém está com medo da irmã. E Jesus está dizendo, eu sei que tu não amaldiçoa, tu abençoa, até glória. Por causa disso ainda haverá encontro na terra. Que coisa é essa, meu rei? E eu quero lhe dizer, irmãos, que no meio do caminho, eu estou correndo, pastor, eu vou terminar. No meio do caminho, a Bíblia diz que a arca estava em cima de um carro novo, mas era guiada por alguém falto de juízo. Pelo tolo. Se alguém botar um boi aí, um caminhão vindo, ele não vai dizer licença para atravessar, vai? Ele vai porque ele não tem direção. Tem muita gente que até Maria tem a arca na mão, mas está mandando pessoas erradas conduzir. Meu Deus! Por causa disso, a falência vem.
Por causa disso, os projetos saem em vão. Sabe o que é que Deus está te dizendo? Para de falar mal dele. Que é isso, irmão? Murmurador fala mal do outro baixinho. Significa isso. E quando eu falo de Deus, quando eu murmuro contra a luta que eu estou passando, eu estou dizendo, Deus não faz nada. Ele está ouvindo, não? Tá não, irmão? Aí sabe qual é a resposta de Deus para mim e para você? Tudo bem, pode falar. Fale a vida todinha. Quem muda, quem não envelhece sou eu. Agora você usando a passar. Mas tem uma coisa, você falou de mim mal a vida todinha, mas quando for no dia da minha festa, que é a minha volta, os murmuradores ficarão de fora. Aleluia! Lembre-se, quando estiver lavando os pratos, não reclame da casa que você está. Quando estiver fazendo a comida, não reclame da comida que você está comendo. Quando estiver passando por essa luta, não abre a boca para dizer que Deus não está lhe vendo. Porque falar baixo, mal do outro, é falar mal de Deus. E é o perigoso. É tão perigoso isso. Porque gera sentença de morte. A Bíblia diz que os bois tropeçam e usa o filho de Abinadab, tenta segurar a arca, para a arca não cair. Isso é um perigo tão grande, irmãos. Querer conter, querer deter, querer evitar uma ação com a presença de Deus. Ele segura a arca com a ação de querer evitar a queda dela. Porém, uma pessoa inocente que padeceu uma consequência, porque o líder daquela situação estava leigo à direção que Deus deu a ele. Tem muitas pessoas dentro de várias igrejas morrendo porque toca na arca, sem saber qual é a sentença que pode ser executada com quem se precipita. A Bíblia diz que Davi ficou tão contrariado porque lá do céu o juízo de Deus desceu na hora. A Bíblia diz que Uza é queimado vivo. Na mesma hora que ele toca na arca de ouro, ele morre. Aí Davi fica contrariado. Diz assim a Bíblia, brabo, gostou não. Aí depois que ele cai em si, que ele não tem direito de reclamar, porque a culpa foi dele. Porque eu posso cobrar de alguém que eu ensinei, mas eu não posso cobrar de alguém um resultado que ele não sabe o que é que eu quero. Sabe o que é que Deus estava dizendo a Davi? Vai morrer muito mais se você não parar por aqui. Aprenda a me conhecer antes de fazer alguém me conhecer. Sabe o que é que o Senhor está dizendo a você? Você diz assim, ele faz, acontece, é ignorante. Fulano é ruim, Bernardo é triste, mas quem padece sou eu. Mas sabe por que você padece? Porque quem conhece a palavra é você. Quem não se posiciona é você. Deus não vai cobrar no ímpio aquilo que ele não sabe. Aí quer culpar Deus pela situação. Aí Deus está dizendo, eu não vou fazer nada. Sabe por quê? Porque quem tem que aprender a ensinar os outros a levar a arca é você. Porque quem está na igreja aqui é você, não é? E se você está aqui, você está conhecendo a lei, sim ou não? A lei da revelação, a lei do entendimento, a lei da sua palavra. E quem conhece a palavra não é inocente de ser cobrado por ela. É tão sério essa palavra, irmãos. Não é, pastor? É tão sério, porque é por isso que a Bíblia diz que muitos vão ser dito assim. Eu preguei, eu profetizei, eu fiz milagre, eu fiz a relâmpago cair, chuva parar. Aí Deus disse, está certo, muito bem. Eu gostei, foi muito do que você fez. Agora só tem uma coisa, comigo você não mora mais. Porque ele diz que só entrará nas bodas do cordeiro, ou seja, na festa nupcial a noiva. E a noiva conhece o noivo, sim ou não, irmão? Quem é que casa com noivo sem conhecer? Acontece, casamento arrumado. Com Deus nada é arranjado. Com Deus é você quer, se você me quer, eu estou aqui, toma aliança. Se você não quer, pode sair da história. Aleluia! Não tem essa história de dizer para alguém, você tem que ser crente, você tem que estar na igreja comigo. Não, ele tem que querer, ela tem que entender que quem salva, liberta, cura e leva para o céu é Jesus que está aqui nesta noite. O Senhor está te dizendo isso. A Bíblia diz que Davi, ele fica tão contrariado que ele faz uma coisa impensada.
No meio da rua ele disse, eu vou levar essa arca para onde? Se a arca matou um, mata mais, sim ou não? Eu não tive tempo de explicar esse povo porque é que Deus está irado. O povo se entender, era a festa, virou o velório. O que é que eu faço? Davi não sabia a causa que Deus estava ali agindo com a sua ira. Ele parou tudo e disse, olha, tem uma casa aí na beira da estrada. Tem uma casa de tapera aí. Para não morrer nenhum dos crentes que estão aqui comigo de patente de nome, eu vou mandar essa casa para essa favela aí. Porque tem gente que pensa que eu e você não tem valor, não é verdade? Oh, glória a Deus. Tem gente que até tenta fazer o mal conosco, pensando que vai nos condenar. Aí Deus faz assim, deixa a sorte chegar, minha filha. Deixa a bênção chegar na sua porta. Enquanto alguém pensa que está me prejudicando, eu vou agora mudar a tua história nesta noite e vou gerar mudança. Olha, para você entender, morava naquela rua um homem amaldiçoado, rejeitado, conhecido como Obed-Edom. Com certeza o pastor sabe, os irmãos aqui devem conhecer. Obed era descendente de duas nações terríveis e conhecida por erro. A primeira, ele era Obed-Edom. Edom vinha de Edenomitas, não é assim, pastor? Os Edenomitas, eles eram descendentes de Esaú, aquele que rejeitou o direito da bênção. Olha para aí, você já nasceu de uma família que o meu pai rejeitou de ser abençoado, já começa a vida já na história meio difícil, certo? Segundo, a Bíblia diz Obed-Edom, o Giteu. E Giteu era referente aos descendentes da terra de Gate. Sabe quem era o povo de Gate? Diga assim, era o povo de Golias. Diga assim, o maior inimigo de Israel. Imagine, já nascer da descendência de Esaú e ainda fazer moradia no meio de um povo que disse assim, eu vou parar os crentes. Aí tem crente que não entende que eu posso estar na terra da aflição, morando com quem causa aflição, e Deus pode ter me escolhido. Aleluia! Vou repetir para você. Você pode morar na favela, no mar, na beira da praia, num apartamento de luxo, mas pode estar cercado de maldição. Mas Deus não está preocupado com a história que alguém conta. Deus está preocupado em escrever nova história. Eu acho isso tão lindo de Deus, pastor Leandro, porque Deus, ele não pergunta o meu endereço para ele poder me visitar. A Bíblia diz que Obed-Edom, o nome Obed também significa escravo. Em outras traduções diz adorador. Com toda essa fama que ele tinha de descendente de Golias, de alguém rejeitado pelos próprios crentes, porque os israelitas diziam assim, tu és da descendente do maior inimigo de Israel. Então quem era descendente de Golias não podia conviver dentro da cidade. Aí decidiram, Maria, colocar Obed na beira da estrada, numa casa de tapera. A Bíblia diz que nada prosperava. Eu fui ler sobre esse homem. Esse homem era literalmente estéril. Animais não produzia, mulher não produzia. Ou seja, a vida do homem era uma vida amarrada. Aí quem olhava e dizia também, olha de onde ele veio. Porque alguém escuta a origem errada. Alguém quer saber a história troncha. Aí diz assim, está tudo dando errado, é porque ele fez isso, porque ele é isso, porque ela foi aquilo, porque o filho dele é isso. Mas sabe o que Deus está te dizendo? Eu complico para explicar depois. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo para você? Alguém acha que você está tão acabado, morto, destruído, que tem coragem de pegar um rubi valioso, colocar na sua mão e dizer, nem o dinheiro muda a história dele. Aí se engana, que Deus não precisa do dinheiro nem de pedra preciosa. O que Deus precisa é decidir que a presença dele visita a tua casa. Eu achei algo tão lindo. Eu achei algo tão maravilhoso. Quando a Bíblia diz que Davi disse assim, pega essa arca aqui, esse problema que matou Uza, e bota aí na casa desse homem na beira do caminho. Por quê, irmão? Porque se morrer, diga assim, é mais um. É mais um. É ou não é? Cadê que Davi disse assim, eu vou deixar na minha casa? Ele disse isso?
Ele viu que Deus matou um. Ele disse: eu não sei qual é o problema que está acontecendo, qual é o pecado e orgulho. Eu não sei o que é que Deus está cobrando. Depois que eu descobri o que é, eu pego a arca de volta. Por enquanto, deixa ela na casa do pobre, favelado. Porque o que acontecer, elimina esse problema aí. Sim ou não? Mas sabe o que é lindo? É que mesmo alguém olhando a aparência da casa, a história da vida, não entende que quem estava dentro da casa tinha um coração voltado para adorar. Aleluia! O Senhor está me dizendo: se a minha presença entrar na tua casa, eu vou procurar adorador, não importa a história. Se tiver adorador, tem mudança nesta vez. Eu quero ouvir você dar uma glória, um minuto de glória aí. Glorifica Deus. Cadê o seu adorador? Cadê a visita de Deus nesta noite? Ele está dizendo: eu quero entrar na sua casa e deixar minha presença lá, para confundir alguém. Porque alguém está pensando que você vai morrer, mesmo você sendo crente, mas vai se confundir, porque na tua casa vai surgir má notícia, não. Vai surgir novidade de vida. Dê glória a Jesus. Diga assim, faça assim com a sua mão, levanta a mão. Diga assim: a arca ficou lá. Alguém esqueceu a arca lá. Ei, quem deixou a arca lá disse: eu vou ficar com a arca lá. E eu vou reunir o povo, os sacerdotes, os anciões, os pastores. E a gente vai descobrir o que é que Deus não está gostando. Enquanto isso, o dano que a arca causar não vai ter problema, porque é alguém rejeitado. Tem uma palavra de Deus para você. Enquanto existia a reunião dentro de Jerusalém, Deus abençoava a casa de Obed. Vou repetir isso. Ai, meu Deus. Novo. Sabe o que Deus tinha a presença de Deus tão grande aqui? Ele está dizendo assim: enquanto alguém se reúne para falar sobre você, na sua casa eu vou fazer uma mudança. Ai, Jesus! Diga assim: na minha casa tem que ter a presença de Deus lá. A presença de Deus ficar na sua casa, você tem que ter carro novo, é? Não. Tem que ter o quê? Diga assim: um coração de adorador. A presença de Deus não procura a aparência, procura o conteúdo. Olha, está pensando que Davi foi lá saber quem morreu, quem foi socorrido, quem foi que tocou na arca? Foi? A notícia veio até Davi. Enquanto você está aí orando para saber o que é que Deus quer, a notícia está correndo que o amaldiçoado agora está sendo abençoado. É como se Deus dissesse assim: enquanto alguém está preocupado como fazer para receber a presença de Deus com os holofotes, aí Deus está dizendo para você, na casa de Itapera, aleluia, na pequena casa, pastor Leandro, enquanto alguém constrói colunas, revelia, o Senhor está dizendo: dentro da pequena casa eu me revelo para o Obed. Oh glória! Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Que enquanto alguém faz e acontece, o teu silêncio prepara o caminho do milagre. Aleluia! Olha para ele, olha para ele e diz para ele: a notícia vai chegar lá da tua conquista. Diga, não, diga com voz de profeta: a notícia vai chegar da tua conquista. Quem crê nessa palavra, dá um grado de glória bem grande. O Senhor está dizendo para você nesta noite: a minha conquista vai ser tão grande que a notícia vai ter que sair de dentro da casa de Itapera. A notícia vai ter que sair do meio da estrada. A notícia vai ter que chegar dentro da cidade. Alguém não vem não, mas eu vou fazer a notícia chegar lá. Você crê? Davi soube que a arca na casa de Obed estava fazendo sucesso.
Sabe qual é o problema de muito Davi? É que às vezes Deus faz ele perder para ele aprender a conduzir. Tem um coração que Deus quer, pastor Leandro, mas Jeová faz ele perder. Para ele aprender, começar cabecinha baixa e respeitando quem é o Deus que ele serve. Aleluia! Olha, o Davi que jogou a arca lá e disse assim: se morrer mais um, chegou na porta de Obed cabisbaixo. Obed, me dá a arca um pouquinho. Ô meu filho, a notícia é que faz 3 meses que a sua vida mudou. Mesmo que Davi tenha tirado a arca da casa de Obed, diga comigo, ele não tirou a presença de Deus. O que eu quero passar para você hoje é que não é a arca que vai mudar a tua história, é o reconhecimento do que tem dentro da arca. É saber que a lei de Deus, que a sua palavra muda a história. É saber que o maná que ele gerou para os israelitas é o sinal da sua provisão quando tudo te faltar. Ei, irmão, é saber que em meio às percas, quando alguém falar mal de você, se cale, porque a vara de Arão vai florescer. Aleluia! Ele está te dizendo nesta noite, você que chegou aqui, ele está te dizendo: eu estou te dando uma chance de da arca ficar lá, eu estou te dando uma chance da minha presença entrar na tua casa. Valoriza a oportunidade, porque a arca pode até sair, mas o sinal vai ficar. Deus está te dizendo hoje aqui que o sinal vai mudar o teu nome, tua história, o teu endereço. Aleluia! Eu estou conjecturando, pastor Leandro, a Bíblia não diz, mas eu duvido que Obed ficou morando na casa de Itapera. Sabe por quê? Porque alguém disse assim: esse homem recebeu a arca, Jane, e não morreu, porque esse homem tem vida. Você sabia que tem alguém que vai querer financiar o teu novo endereço? Meu Deus. Sabe por quê? Porque vai ficar tão confundido que vai dizer assim: não, se a presença de Deus está com ele, eu tenho que me juntar perto dele. Alguém que falava mal vai dizer assim: me perdoe. Alguém que jogava a pedra vai aprender a se calar. Alguém que não respeitava vai aprender a respeitar. Fica de pé, e eu quero orar por você. Jesus está dizendo aqui nesta noite para você: eu vou fazer alguém valorizar quem você é. Aleluia! Você crê nisso? Eu creio. Eu quero dizer aqui algo à igreja. Eu vou fazer essa oração pela tua casa. Mas eu não vou orar para a presença de Deus ir para lá, não. Porque a presença já está dentro de um morador, que é você. Sim ou não? A arca está onde? Diga assim em mim. E se a arca vai entrar na sua casa, não vai ter mudança, não? Se não teve, é porque a arca está fora de você. É ou não é, irmão? É tão séria essa palavra, mas é verdade. Se a arca ainda, em algum pedacinho da arca está faltando em mim, se é a vara, se é a lei, se é o maná, se é a murmuração, tem alguma coisa que Deus está te dizendo hoje, começa a refazer o teu altar, para a minha presença se revelar lá. Eu vivi uma coisa muito grande esses dias. Cheguei numa determinada igreja, uma igreja que tem 3 cultos, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. E a pessoa que me levou, irmão, o carrão, né? O carro novo, para ele conduzir a arca. Aí a pessoa disse aqui, aí eu olhei vários telões, pastor Leandro. Telão, para se expor lá de fora. Essa igreja no Miramar, em João Pessoa. Aí eu olhei e eu disse: meu negócio é chique demais. 3 cultos, um povo indo, uma multidão, entra e sai. Eu disse. Aí a pessoa disse assim: já sabe que vai ter que assistir o culto em pé aqui fora. Aí aconteceu uma coisa, me deu uma dor na barriga. Eu senti uma pontada assim, Jesus. Aí eu disse assim para a moça: onde é o sanitário? Eu estava lá atrás, no portão, perto do telão, para assistir o culto em pé lá fora. E o banheiro era atrás do altar. Aí eu disse: meu Deus, não faça isso comigo não. E as dobreiras para deixar que só passava para o altar as elites, né?
Se agora, aí já vai eu e as duas missionárias. Uma que estava com um carro novo se achando Davi. E eu calada. Aí eu disse, irmã, como é que a pessoa, irmã, tem uma dor na barriga agora? Eu disse, irmã, eu estou, irmã. Eu não tenho o que fazer. Eu vou dizer isso aqui para você, para você entender. Aí eu disse, rapaz, eu vou, irmã. Você só não foi comigo? Aí elas, não, missionária, eu vou. Aí foram comigo no banheiro. Quando eu estou passando por trás do altar, já vi uma mulher elegantérrima. Aí me recebe e diz assim, vai para onde? Eu disse, eu vou no sanitário, fica à vontade, muito educada, a esposa do pastor presidente do ministério. Aí a irmã do carro novo disse assim, eu sou missionária tal, e não, né? Eu sou. Aí ela disse assim, olha irmã, ela me esqueceu. Eu fui pro banheiro, aí eu olhei assim, ela disse assim, mãe, eu vou pro altar, né? Um negócio chique daquele. Ela veio, não me conheceu e entrou. Aí eu fiquei em pé na porta do banheiro, Jesus. Quem mora na tapera, fica na tapera. Aí eu achei lindo Deus. Porque quando eu fiz assim, olha, daqui a pouco sai a mulher do pastor e diz assim, a missionária não veio com a irmã? Eu disse, querida, eu não vim com ela. Nós nos encontramos. Mas eu vim no sanitário, estou acomodada lá fora. Ela disse, não. Quando eu passei por essa porta, o Espírito Santo disse, volte, porque a palavra está com essa moça. Dê glória a Deus! Sabe como Deus faz, pastor Leandro? Sabe quantos congressos eu já preguei nessa igreja? Diga assim, 4. Estou viajando amanhã. Porque Deus, quando alguém tenta fazer, aí Deus que faz. Eu quero dizer para você hoje que a presença de Deus não está no carro novo, a presença de Deus está no que Ele quer. Pegue na mão do seu irmão, vamos fazer essa oração, vou passar para o pastor. Ele nunca mais me chama, eu vou orar. Amém? Eu quero orar para que você deixe essa presença surtir o efeito que Deus quer na tua casa. Se tem alguma coisa que está bloqueando dessa arca brilhar na tua casa, diz para o Senhor, eu quero ser o canal de bênção a partir de hoje. Santo e eterno Deus, olha comigo. Nesta noite, Jesus, estamos aqui, ó Pai, para te apresentar a nossa vida, para te apresentar esse ministério, mas também para te dizer que como um canal de bênção nós queremos ser. Senhor, a tua presença habita em nós. E se a tua presença habita em nós, ela nos garante fartura de alegria. Tu não nos chamaste só para chorar. Tu não nos chamaste só para viver na beira do caminho. Tu tem mudança para fazer. Nem que necessário seja que alguém morra para o carro novo parar na nossa porta. Mas nessa noite eu quero te pedir que haja um sinal para que a tua presença entre nessas casas. Que a tua presença entre cada vez mais nesse ministério. Senhor, eu quero que a tua bênção continue sobre cada um que aqui chegou. Eu quero te pedir um sinal da tua visita, como tu fizesse com a Obed, que haja mudança e que alguém se surpreenda com o Deus de Israel visitou a nossa casa. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Diga assim, eu creio. Pastor Leandro.